Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos cultuando ao Senhor neste culto da fé, nesta quinta-feira. E você que não pôde estar aqui conosco, pode com certeza cultuar ao Senhor aí também na sua casa. Nós temos feito isso, minha família e eu, a gente está de férias, como os irmãos já sabem, e nos cultos a gente tem participado em casa. Obviamente que é muito bom estar aqui com os irmãos, poder abraçar os irmãos, conversar com os irmãos, mas já que não é possível atualmente, então nós temos aproveitado este momento em nossa casa. E que o Senhor abençoe mais uma vez, mais essa noite, que a sua família seja poderosamente abençoada nessa noite. Antes de trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que nos conduza e fale ao nosso coração. Pai, te damos graças porque o Senhor é um Deus bom, Deus fiel, Deus de misericórdia e graça, como acabamos de ministrar, acabamos de cantar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e o teu amor nos alcançou. E obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado, porque a tua palavra nos garante isso, Senhor. Obrigado porque podemos estar passando por tribulações, mas ainda assim podemos confiar que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, está conosco para nos levar aos verdes pastos verdejantes, às águas tranquilas. Fala poderosamente ao nosso coração nessa noite, Espírito Santo de Deus, e tenha total liberdade para agir aqui onde nós estamos e aí na casa dos teus filhos que estão assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra, vamos ler vários textos bíblicos. E eu gostaria que você ficasse já, se possível, com a sua Bíblia na mão. Você que está na sua casa, de repente está com o celular assistindo, pode colocar a Bíblia do outro lado e vamos acompanhando. O que o Senhor colocou no meu coração tem um tema que é vencendo a angústia. Vencendo a angústia. Irmãos, com esse isolamento social que nós estamos vivendo agora, algo que eu nunca vi em toda a minha vida, principalmente aqueles que são os responsáveis por manter uma família, aqueles que são os responsáveis, os provedores de uma casa, principalmente aqueles que precisam trabalhar e trazer o sustento para dentro da sua casa, muitas e muitas vezes podem demonstrar neste momento, nessa situação que estamos vivendo, inquietação, podem perder noite de sono, podem se estressar com facilidade, podem se desesperar, olha só, e alguns podem entrar em depressão, irmãos. Eu tenho conversado com alguns amigos, várias pessoas, e eu conversei com pessoas que realmente, literalmente entraram em depressão, por não ver, a coisa melhorar e a situação cada vez mais estreitando, complicando. Mas quando a gente pergunta para alguém, como que você está, meu irmão? O que é que nós ouvimos? Está tudo bem. E como é que está a sua casa? Está tudo bem. Eu estou bem. E eu conheço até alguns irmãos, alguns cristãos, que tem um em particular, que se ele assistir esse vídeo vai saber que eu estou falando dele, É um irmão muito amado, que quando eu pergunto, irmão, como é que você está? Ele ri e fala assim, estou ótimo, pastor, estou ótimo. Sempre eu sei que eu vou ouvir isso, independente do que esteja acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a mente do cristão, ele não concorda, não imagina que ele pode passar por essa situação de opressão, de perder sono, de ficar angustiado, de ficar aflito, de ficar chateado, ficar triste. Então, ele pensa assim, eu tenho que falar que eu estou bem, porque se eu falar que eu estou mal, vão pensar que eu não sou um crente fiel. E aí fala, eu estou bem, está tudo bem. Irmãos, e essa couraça, essa armadura de pessoa perfeita, de um crente perfeito, muitas das vezes impede de que a verdade seja exposta e que a cura venha sobre as nossas vidas.
Então, em cima disso que eu tenho visto, tudo que eu tenho presenciado, principalmente agora nesses últimos 22 dias, posso dizer literalmente esses últimos 22 dias, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. E eu tenho observado que nesses últimos anos, muitos cristãos também, não vamos nem colocar as pessoas lá de fora, os cristãos também, têm tirado sua própria vida. Inclusive, líderes espiritual, pastores, líderes de igreja, têm tirado sua própria vida. Então agora nós vamos falar sobre alguns homens e mulheres de fé. Não são homens e mulheres comuns, homens e mulheres de fé, que inclusive estão registrados na palavra de Deus, que eles também passaram por situações assim. Vamos meditar sobre isso. Vou começar com uma mulher, Noemi, lá em Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 18. Ruth, capítulo 1, o verso 18. Vamos ler do 18 ao 21. Como eu disse no início, eu gostaria que você ficasse com a Bíblia preparada, porque nós vamos ler alguns textos, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Aqui nós vamos falar sobre Noemi então. Ruth, capítulo 1, verso 18, diz assim: Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela, Noemi, respondeu: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha, essa mulher, ela estava num estado, assim, da sua alma, muito triste, muito abatida. Ela tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos, e agora ela voltava de uma vida onde ela estava tranquila, voltava para um recomeço, só que agora sozinha, sem marido, sem os filhos. Então essa mulher estava muito triste, muito angustiada, e ela não queria nem ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, que Mara quer dizer amargo, né? Ela chamou: não, meu nome agora é Mara. Então, irmãos, ela era ou não era uma mulher de fé? Com certeza era. Mas pessoas de fé também passam por momentos de aflição, passam por momentos de angústia, principalmente nessa situação que o mundo inteiro está atravessando agora. Olha só um outro, que esse aqui é tremendo. Sou um grande admirador da história deste homem, Davi. Poderíamos falar várias coisas a respeito deste homem, mas vamos lá para 2 Samuel capítulo 18. Eu estudando sobre ele para poder preparar essa ministração, vi várias e várias situações onde ele estava angustiado, onde ele estava triste, mas eu separei apenas este aqui. 2 Samuel capítulo 18, o verso 33. Aleluia. Água, por favor. 2 Samuel 18, 33 diz assim: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Olha o que ele diz aqui, irmãos: Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Aqui Davi está muito, muito angustiado, porque acabara de perder o seu filho, Absalão. Agora vamos lá para Jó. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3. Todo o capítulo 3 de Jó, ele vai aqui maldizer o dia do seu nascimento. Ele vai
lamentar até mesmo o seu nascimento. Olha o versículo 1 que diz, Jó capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Na NVI diz assim. Mas eu não quero ler apenas esse. Vamos lá para o versículo 11 e 12. O 11 diz assim: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Olha o que Jó está dizendo. Versículo 12: porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Ele aqui, irmãos, está tão angustiado, tão aflito, tão triste, que ele está reclamando de ter nascido, da sua vida. Olha o versículo 16: porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Versículo 20: porque se dá a luz a um infeliz e vida aos de alma amargurada. Você que está lendo esse texto, você que está ouvindo agora esta mensagem, talvez você deve estar pensando assim: eu já falei algo assim, eu já pensei assim, eu já passei por algo assim. Irmão e irmã, você é um ser humano, e você está sujeito a ter aflições na sua alma. Estes homens tiveram. Olha só o versículo 25: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha o que Jó está dizendo. Irmãos, olha a fé de Jó, e olha o que Jó está dizendo, olha aquilo que entrou no coração dele, aquilo que angustiou Jó. E por que quantas das vezes você está triste, você está chateado, você está amargurado, não consegue dormir, você está tendo insônia, com tanta preocupação, e aí alguém chega até você e fala: oi, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Aí você olha para o irmão e diz assim: eu estou bem. Aí o pastor vai até você, te dá um abraço e fala: paz do Senhor, irmão, como é que você está? Tudo bem? Aí você responde: eu estou bem, graças a Deus eu estou bem. Você não vai estar pecando se você falar que não está bem. Mais um, Jeremias, capítulo 20, verso 18. Jeremias, capítulo 20, o verso 18. Diz assim: por que saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Olha o que Jeremias está dizendo. Olha o coração dele como estava. Agora Jonas, vamos lá para Jonas, no capítulo 4, o verso 3 apenas. Mas se a gente for ver o capítulo 4, Jonas está ali lamentando, ele não quer comer, ele está muito chateado. E olha só o que diz no verso 3 do capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Um profeta que tinha acabado de passar por uma experiência tremenda com Deus. Ele acabara de ser engolido por uma baleia, um peixe gigante. Esse peixe leva ele até Nínive, onde ele é então jogado fora ali. Ele vai e prega para aquele povo se converte. Há ali uma transformação no coração daqueles homens, e ele então pede para morrer. Agora, um clássico, Elias, 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos vão acompanhando, já vamos entender onde eu quero chegar, onde o Senhor me levou nesses dias, a meditar sobre isso aqui. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler apenas do versículo 1 ao 6, versículo 1, 19 de 1 Reis, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça aos deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor,
toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o que o grande profeta Elias está dizendo. Pediu para si a morte. Ele disse para o Senhor: toma a minha vida. Versículo então 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E o que ele fez depois que comeu e beber? Tornou a deitar-se. Isso aqui é sintoma de pessoa que está em depressão. Pessoa que está num nível, na sua alma, muito abatida. Aí, alguém diz que você, crente, não pode passar por situações assim. Você não pode ficar em situações assim. Mas passar, todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós estamos sujeitos a ficar tristes, a ficar excessivamente alegres, a sentir alguma angústia, alguma preocupação com algo. O que a gente não pode é viver assim. Existe um ditado popular que diz o seguinte: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Alguns dizem até que isso está na Bíblia. Não está, viu? Não é versículo bíblico isso não. Mas tem um versículo que diz o seguinte, Salmo 145, 14, diz assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Aleluia. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Todos esses que nós vimos aqui, Noemi, Davi, Jó, Elias e vários outros, tem Moisés também que poderia estar nesta lista, que em algum momento ele também pediu a morte. Todos esses irmãos ficaram aflitos, foram abatidos, ficaram tristes, ficaram amargurados. Eles não queriam comer, não queriam fazer outra coisa senão ficar deitado, ficar dormindo. E se de repente isso tem acontecido com você, eu vou te dizer qual é o segredo para vencer a angústia. É fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Eles não permaneceram ali naquela posição, prostrado, para sempre. Eles se colocaram de pé e buscaram ao Deus que pode todas as coisas, aquele que levanta os abatidos, aquele que sustenta os que caem. Davi perdeu o seu filho, mas ele se colocou de pé. E ele foi um excelente rei. Você pode ler isso lá em 1 Reis, está falando como foi o reinado de Davi. Aí nós temos a história de Noemi. A vida dela continuou, ela não ficou prostrada. Nós temos a história de Jó. Nós sabemos que no final tudo lhe foi restituído em dobro. Por quê, irmãos? Porque não apenas ficaram chorando, lamentando, prostrado, porque estavam chateados ou tristes. Podemos ficar chateados, tristes? Podemos, porque nós somos seres humanos. O que nós não podemos é permanecer nessa posição. E esses dias têm sido como que um alimento para a tristeza, um alimento para a depressão, um alimento para a angústia, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se você vai ter emprego na segunda-feira. Você não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 3 meses. E talvez isso possa trazer angústia. Mas eu te pergunto, em dezembro, você sabia o que ia acontecer em janeiro? Não. Então qual é a diferença? A diferença é que agora nós estamos atravessando uma grande tribulação, um grande problema. O mundo inteiro está atribulado. Então a nossa... Por mais que tenhamos fé, quando você olha para o futuro, talvez você não consegue ver que vai melhorar rápido. Isso vai passar logo. Alguns pessimistas acham que o Brasil vai quebrar de vez. Acham que mais da metade da população vai ficar desempregada. Acham que nós vamos virar uma Venezuela. Olha a cabeça, olha a mentalidade. Vamos dizer como Paulo ensinou lá em Filipenses 4, 8, né? Que nós temos aquilo que for amável, aquilo que for de boa fé, aquilo que for honesto, aquilo que for sincero. Nessas coisas que nós temos que pensar. Eu não tenho que pensar que daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses o Brasil pode estar quebrado, eu desempregado, catando latinha na rua, alguma coisa assim. Porque se nós ficarmos martelando isso em nossa cabeça, a tendência é cada vez mais perdermos sono, a tendência é cada vez mais ficarmos mais tristes, a tendência é cada vez mais entrarmos em uma depressão.
Mas para nós sairmos dela, nós temos que ter esse salmo em nosso coração. O Senhor sustenta a todos os que caem. Você está triste, meu irmão, você está angustiado, você está deprimido, você está chateado. O Senhor te sustenta. Ele levanta a todos os abatidos. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, se você confiar, pode acontecer com você aquilo que aconteceu com Davi, com Noemi, com Ruth, com Moisés, com Elias, com Jó. Depois desse momento de angústia, de tribulação, de tristeza, você vai também ter um momento de grande alegria. E a alegria maior nos aguarda, irmãos. É vivermos eternamente com o Senhor na glória. Então a gente não pode ficar abatido para sempre. Eu posso me abater, mas não posso permanecer abatido. Se sentir triste, abatido, decepcionado, angustiado, não significa que você deixou de ser um cristão ou que não tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Essa é uma mentira que o diabo sopra no ouvido de quem está triste, para a pessoa de repente não ter nem coragem mais de ler a Bíblia e orar, porque fica com vergonha. A pessoa pensa assim: eu não devia estar assim, eu não devia estar nessa angústia toda, porque eu devia ter fé para vencer isso, eu devia ter fé para permanecer de pé, mas eu estou caído. Calma, você não é o único. Homens de fé e mulheres de fé na Bíblia, na história, também ficaram prostrados diante de um problema, só que depois se colocaram de pé, porque entendem que mesmo que a gente tropece, o Senhor tem todo o poder para nos colocar de pé novamente. Então, por mais que você esteja chateado com alguma coisa, preocupado, angustiado, olha para sua geladeira, talvez está faltando, o aluguel está atrasado, a conta de energia está sem pagar, e você não tem nenhuma expectativa do que vai acontecer amanhã, saiba, ainda assim o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está dentro da sua casa. Não deixa o diabo mentir para você e você acreditar nessa mentira de que eu estou assim, então o Espírito Santo não está agindo na minha vida, eu não tenho a presença de Deus. Tem, irmãos. Tem. E é por isso que você ainda não foi sucumbido, não foi destruído. O Senhor tem misericórdia de ti e todos os dias a misericórdia dele se renova. E ela se renovou hoje novamente na sua vida. Então o inimigo ele tem usado esses argumentos para pegar essa pessoa que já está entristecida, já foi abatida, já está angustiada, já está preocupada, e deixar essa pessoa mais e mais distante da presença de Deus, o que leva a uma situação muito pior. A pessoa se sente envergonhada. Então quando de repente algum irmão, ou líder, ou pastor chega e fala: irmão, como é que você está? Olha, pastor, eu realmente a geladeira está vazia, mas eu estou bem. Estou bem. Às vezes está sem dormir 2, 3 dias e fala que está bem. Nós precisamos ser tratados nesta área. Nós não somos super crentes. Nós não somos pessoas que não têm problemas. Pastores e pastores, líderes e líderes abençoados, homens de Deus, caíram em depressão, irmãos. Por que você não pode ficar triste? Isso não é pecado. Nós devemos entender que nós somos seres humanos, estamos sujeitos a muitas coisas. E para vencermos, dependemos uns dos outros, dependemos do Senhor, dependemos de estar em comunhão, dependemos de estar na palavra, em oração. E se um dia tropeçar e fraquejar, não é motivo de virar as costas e achar que o mundo acabou. A pessoa se sente suja muitas das vezes, em alguns casos. Acha que por estar assim, o Espírito Santo não pode operar em sua vida. A pessoa se sente inferior aos demais, porque os outros não estão como eu. Eu estou vendo o outro irmão tá rindo, tá alegre, tá brincando, tá indo no culto, tá participando, tá... Eu vejo lá nas lives que ele participa de todas, ele manda foto, né, que assistiu com a família, e lá no grupo da igreja tá alegre, mandando foto e tal, e eu estou aqui abatido, chateado. Isso pode acontecer, só não pode permanecer assim. A pessoa se sente longe dos demais. Ela acha que aquela situação acabou afastando ela dos demais. E aí o que acontece? Ela acaba se afastando de verdade. Você sabe que um dos indícios de que a pessoa está entrando em um nível de depressão é que ela quer ficar sozinha, não quer saber de conversa. Sabia disso? Então quando começa, se por acaso está sentindo esse sintoma, já corre para alguém que pode te ajudar.
Os pastores da igreja estão à disposição. Vocês têm nosso contato, nosso WhatsApp. Nós estamos à disposição. Todos sabem disso. Tem líderes à disposição. Os irmãos sabem disso. Não deixe a situação se agravar cada vez mais. Se está complicado, se você está... Eu tive conversando com uma pessoa agora há pouco tempo. Ela, só de conversar, começou a chorar. E chorava, e não conseguia parar de chorar assim, do nada. Chorava, ficava com o olho vermelho de chorar. O que está acontecendo? Eu não sei. E só chorava. Se você está sentindo algo, não tenha vergonha. Porque estamos vivendo um momento em que, talvez alguém possa não entender, mas está na moda, está em depressão. Parece que é o mal do momento. As pessoas estão entristecidas no extremo. Eu estava analisando isso, irmãos. Eu entendi que talvez as redes sociais tenham causado isso. Sabe por quê? Antigamente, irmãos, há uns 30 anos atrás, se você queria se relacionar com alguém, o que você fazia? Chamava alguém, sentava na calçada, pegava um dominó, pegava um baralho, um bozó. Né? Quantos aqui pararam de jogar bozó? Quantos aqui pararam de jogar dominó? Né? Puff, paf, aquele negócio lá, bafo, como é que chama aquele negócio? As pessoas sentavam em roda, brincavam de dominó, brincavam de uno, brincavam de bozó, né? Contavam histórias. Hoje não, irmãos, as pessoas não fazem mais esses ciclos, as crianças não fazem mais isso. Você vê uma criança, ela está o tempo todo, o tempo todo no celular. Você vê um adolescente o tempo todo no celular. Você vê um jovem o tempo todo no celular. Aí você vai num restaurante onde a família foi jantar. Aí está o filho com o celular, o pai com o celular, a mãe com o celular, comida na mesa e eles ali no celular. Então quer dizer, a tecnologia, as redes sociais, está afastando as pessoas. Não tem mais aquele contato, aquele convívio, isso diminuiu muito. E o que é que isso causa, irmãos? Causa solidão, causa depressão, causa um estresse emocional, a pessoa se sente só. Vê se há 50 anos atrás a gente tinha esse nível de estresse que a gente tem hoje. Vê se há 50 anos atrás a gente tinha esse nível de tristeza, de abatimento e de depressão que a gente tem hoje. Ainda mais agora. A pessoa não tem muitas opções. Não tem um shopping, não pode ir na Chapada dos Guimarães, não pode ir para um parque jogar um futebol, nadar em algum lago, fazer alguma coisa. Ela fica a maior parte do dia hoje trancada dentro de casa. Eu vou falar a verdade para os irmãos, eu sou muito ativo, muito elétrico, eu não paro de jeito nenhum. Para mim, esses últimos 25 dias tem sido, olha, daquele jeito. Muito difícil, porque eu estou muito em casa. E eu nunca fui assim. Desde os meus 16 anos que eu trabalho fora e nunca parei, sempre ativo. E só chegava em casa, tomava banho e saía de novo. Era com programação na igreja, chegava em casa e dormia. No outro dia levantava e saía. Todo dia, não parava. Agora eu estou em casa praticamente o dia todo. E aí, conversando com algumas pessoas que também estão em casa, eu visitei alguns, eu percebi que isso está acontecendo com vários. Pessoas estão muito tristes, muito abatidas, não tem isso que nós estamos vivendo aqui, ó. Muitos não têm isso que nós estamos vivendo aqui. Eu ontem fui no parque correr. Fui lá ver como é que estava, ver se estava liberado. Cheguei lá, um monte de gente correndo, um monte de criança brincando. Aí eu falei, opa, que joia. Dei lá umas voltas, corri lá e tal, né? Ótimo. Eu gosto, eu preciso fazer isso. Agora tem gente que não tem coragem de sair de casa para correr num parque, não tem coragem para dar uma pedalada de bicicleta na rua. Aí fica o tempo todo ali. Aí liga a televisão, o que ele ouve? Morreu 200 em São Paulo, morreu 100 e pouco no Rio, está morrendo tanto não sei aonde, está morrendo, lá na Itália morreu não sei quanto. Aquilo, irmãos, vai entrando na sua cabeça e não tem como a pessoa dar pulo de alegria numa situação como essa. Cada vez mais vai se afundando em uma tristeza. Nós não podemos deixar isso continuar. Temos que nos colocar de pé e buscar o Senhor, porque Ele é a nossa força, nosso refúgio. Ele é aquele que pode transformar. Ah, pastor, como é que eu faço? Está com algum desses sintomas? Nos procure o mais rápido possível. Meus irmãos, o problema não está em passar por isso. O problema está em acreditar que isso não vai passar.
Está entendendo? Eu, quando fiquei uma época desempregado, muitos anos atrás, eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. E corria na rua e vendendo produtos. Eu cheguei de vender batom e creme nas ruas, para poder até aparecer um emprego. Eu ficava muito chateado, muito ruim. Mas eu acreditava que eu ia conseguir alguma coisa. Agora tem gente que está triste, está angustiado e acredita que aquilo é aquilo ali, pronto, acabou. Não, irmãos, não é isso. Você nasceu para viver uma vida abundante. Deus tem vida abundante para todos nós. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de abrir o seu coração e expor aquilo que está te incomodando a alguém de sua confiança. Assim, irmãos, como qualquer outra enfermidade, a pessoa pode ter um abatimento, pode ter angústia, pode ter tristeza, ela pode ter esses sintomas. Mas a palavra do Senhor diz, em Salmos capítulo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu declaro sobre a sua vida, se você está se sentindo assim, eu te digo, tenha fé em Deus. Busque ajuda. Estamos à sua disposição. O seu choro pode estar escorrendo dos seus olhos agora, mas amanhã será um dia de festa, um dia de alegria em nome de Jesus. E eu quero orar por todos vocês em nome de Jesus. Eu quero orar primeiramente por você que está ouvindo, que ouviu esta mensagem e que você ainda não tem um compromisso firmado com o Senhor. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero te dizer, é tempo de você fazer isso. É tempo de você se render aos pés do Senhor e declarar, Senhor, venha ser o Senhor da minha vida. Porque pode vir tribulação maior do que essa que nós estamos vivendo aqui, no Brasil e no mundo. Mas se você estiver firmado no Senhor, poderão cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, você não será abalado. Você pode ter falta de dinheiro, você pode ter falta de alimento, você pode ter falta de muitas coisas, mas se estivermos firmados no Senhor, não teremos falta de paz no nosso coração. E se de repente você está aí, e essa frase que eu acabei de dizer não é uma verdade na sua vida, você não está sentindo paz no seu coração, é o momento de você procurar ajuda, dobrar o seu joelho, clamar, Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com Moisés, assim como o Senhor fez com Noemi, assim como o Senhor fez com Elias, eu também preciso receber de novo a tua alegria. A alegria vem do Senhor e ela é a nossa força. Tem um texto de Filipenses 4, verso 6, diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse texto aqui, quando diz, não fiquem preocupados, e de repente você está preocupado, você está angustiado, você não está conseguindo dormir, não se desespere. Você é ser humano. Aqui está dizendo que o ideal é que você não fique assim. Você tenha fé e você exerça todos os dias a sua fé. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu estou sentindo assim, eu não tenho fé? Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós mostramos aqui que homens e mulheres de fé também passaram por isso. Mas nós não podemos ficar assim. Nós podemos passar por momentos de preocupação, mas não podemos viver preocupados. O Senhor é aquele que nos guarda. Nos braços do Senhor, nós temos descanso. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos teus filhos, Deus, que agora está acompanhando, Pai, este culto, cultuando ao Senhor em seu lar, em seu trabalho, onde quer que esteja, Deus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa falar poderosamente ao coração do teu filho, da tua filha. Se ele está triste, se ele está chateado com alguma situação, se está angustiado, se não está conseguindo dormir, em nome de Jesus, agora eu declaro, Senhor, a paz do Senhor entrando neste coração. O teu filho e a tua filha tendo paz, tendo tranquilidade, tendo, Senhor, uma noite de muito conforto nas mãos do Senhor, Pai. Consola esse coração, conforta esse coração e mostra, Deus, em nome de Jesus, para todos, que o Senhor é o Deus que opera o impossível.
não importa o que esteja acontecendo, se crermos no Senhor, veremos a glória do Senhor se manifestando em nossas vidas todos os dias. Nós podemos chorar por uma noite, mas a nossa alegria virá pela manhã. Em nome de Jesus, que seja assim na vida de cada um de vocês que estão acompanhando agora. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.